autoestima e dor. Gente, como as pessoas que sofrem com dor crônica, se queixam de que estão com a autoestima muito baixa. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa mostrar para as pessoas como é que se identifica uma autoestima boa e uma autoestima baixa. E os prejuízos ao longo da vida. E também, gente, as pessoas têm dúvidas se autoestima é alguma coisa que a gente já nasce com ela, ou se a autoestima ela é adquirida. E como é que isso acontece? E olha só, eu conheço pessoas, e como eu trabalho na área da dor, eu tenho muitas referências nesse sentido, que de repente chegam para mim e falam assim: Regina, minha autoestima era boa, mas depois que eu passei a ter dor, eu fiquei com minha autoestima muito lá para baixo. O que será que aconteceu? Como que eu posso lidar com isso? Nem eu entendo, eu tinha uma autoestima tão boa. Como é que eu de repente, ou nessa situação difícil, eu não consigo mais me sentir uma pessoa capaz? E aí, gente, na fala das pessoas com autoestima baixa, a gente encontra crenças, pensamentos irracionais, crenças que derrubam a pessoa porque são pensamentos que estão constantemente na cabeça dela, cavando cada vez mais fundo o buraco da sensação de incapacidade. Mas olha só, eu vou contar para vocês. O pessoal vai chegando e eu vou... Oi, bem-vinda, Maria Augusta. E eu vou começar então, para quem está chegando, gente, falar para vocês, contar uma história. E é essa história que vai servir como pano de fundo para a gente entender o que é autoestima. Olha, essa história é baseada em fatos reais. Patrícia é uma menina de uma família que a quer muito bem. Patrícia sempre foi uma boa filha, boa aluna, boa amiga, boa neta, boa sobrinha. A Patrícia é aquela garota que não dá problema. Não dá problema na escola, a mãe nunca precisou ir atender uma reclamação dela. É uma menina querida pelas amigas. Patrícia é uma menina bonita, delicada e amada. Amada por todos. Só que acontece o seguinte, a Patrícia, os pais não gostavam que ela saísse. Então, ela não ia à casa das amiguinhas quando ela era convidada, porque os pais não gostavam. À medida que ela foi crescendo e continuava com um círculo de amigas, a Patrícia foi também sendo convidada para festinhas, para aniversários, para passeios, e a Patrícia também não aceitava. Sempre dando uma desculpa.
Eu não posso porque nós vamos receber amigos, parentes, porque a gente vai viajar, porque eu tenho outro compromisso. E ela, dessa forma, se esquivava de estar lá nos encontros sociais, para não desagradar aos pais. Porém, como sempre era uma pessoa muito agradável, não perdia as amizades por não ter essa vida social. Todo mundo gostava dela. Quando a Patrícia foi para a universidade, ela escolheu fazer administração de empresas. E foi aí que o pai a chamou para trabalhar na empresa dele. Uma empresa pequena. Olá, Wanda, bem-vinda. Uma empresa pequena, onde a Patrícia cuidava das finanças e das compras. E se esmerava em fazer um bom trabalho. E fazia um bom trabalho. E quando as pessoas comentavam com o pai dela que ela era uma ótima funcionária lá dentro e que a participação dela na empresa do pai era muito útil porque ela desempenhava muito bem a função dela, o pai dizia assim: oi, Lu, bem-vinda. Olha, a Patrícia, ela não faz mais do que a obrigação dela. Porque o que é esperado? Que quem é convidado a desempenhar determinada função tem o dever, a obrigação de fazer bem o seu trabalho. Então, a minha filha só cumpre o dever dela. Bom, estão pensando na história que eu estou contando e relacionando aí com a autoestima e vem mais. Gente, até por aí, né? A Patrícia tinha uma boa autoestima. A Patrícia tinha muito medo de cometer algum erro no trabalho dela. E quando ela ia para casa, ela ficava pensando se ela tinha feito tudo certo, se não tinha passado nada errado, porque ela tinha muito medo de desapontar o pai na empresa. Ela conheceu um rapaz e começou a namorar esse rapaz na universidade, um cara super legal. E aí, enfim, deu certo e eles se casaram. A família da Patrícia aprovava muito o casamento. Imagina que a Patrícia ia arrumar um namorado ou um marido que não agradasse a família. Né? Ela que era sempre a boa filha, a boa em tudo. Bem, oi Adriana, casou com esse rapaz e ele já dizia mesmo que o que tinha atraído ele desde o começo era a beleza da Patrícia, era a meiguice, a delicadeza dela, a educação. Então, olha só, gente, só coisa boa, né? Beleza, delicadeza, meiguice, educação, uma boa filha, uma excelente profissional. Tudo para ter uma ótima autoestima, não é mesmo? O casamento dos dois deu certo porque ela era uma pessoa, uma mulher, uma moça que se empenhava para agradar agora o marido e que era de fato um cara muito legal. E aí eles resolveram então que eles iam tentar uma gravidez, um nenê. Nessas de tentar gravidez, a Patrícia não engravidava. E eles tentaram por 2 anos e nada. E resolveram então que eles iam fazer exames para ver o que estava acontecendo. Tem um dado aí nessa história. A Patrícia, quando ela menstruava, as dores que ela tinha, as cólicas, eram fortíssimas. Mas a mãe sempre dizia: não é assim mesmo,
algumas meninas, mulheres têm cólicas muito fortes, eu também tinha. Depois que você engravidar, você vai ver que as cólicas vão passar. E a Patrícia, então, acreditando, muita gente fala isso mesmo, foi fazer os exames com o marido para ver por que o nenê não vinha. Nos exames dela, inclusive ela se queixando das dores fortíssimas que ela tinha quando ela estava menstruada, o médico descobriu uma endometriose. Não sei se vocês sabem, a endometriose é quando o tecido que reveste o endométrio, ele ao invés de sair, ser expelido do corpo, ele vai se infiltrando entre os órgãos. Então, entre o ovário e bexiga, e útero, e intestino, estômago, é uma doença grave e que pode, inclusive, chegar ao pulmão e até ao cérebro. É uma doença grave e, em muitos casos, muito complexo o tratamento. Bem, a Patrícia descobriu que tinha endometriose, não sabia o que era isso, todos ficaram muito preocupados, inclusive o marido dela, e foram pedir orientação para o médico, aí foram a outros profissionais, foram a uma médica pedir também a opinião dela, enfim, foram buscar todas as orientações sobre a endometriose que estava causando na Patrícia a dificuldade de engravidar e as fortes cólicas menstruais. Com essa situação da endometriose e de começar a pensar que não conseguiria ter filhos, a Patrícia começou a ficar já mais apática, mais triste, e ela começou a se sentir incapaz, coisa que nunca tinha acontecido na vida dela. Mesmo ela, ao longo da vida, ela não era hábito da família elogiá-la. Ela só cumpria o que eles esperavam dela. Mas, de qualquer forma, ela achava que ela dava conta de tudo e se esmerava para sempre superar as expectativas. Foi então a primeira vez que ela se sentiu, nossa, que fracasso meu, eu não vou conseguir ser mãe. E ainda com essa doença, e aí ela ficou sabendo, eu tenho um vídeo aqui sobre endometriose, tem um documentário, quem se interessar, eu não vou falar muito sobre isso, porque o tema é autoestima, vocês aí no IGTV conseguem ver os meus vídeos sobre endometriose, eu realmente aconselho que vocês assistam. Esse sentimento de incapacidade abalou muito a parte emocional da Patrícia. Ela começou a ficar triste, chorava, e já as dores durante a menstruação, ela já psicologicamente, pela ansiedade, pelo nervosismo, ela ficava mais tensa, doía mais ainda, e ela começou a sentir dores fora do período menstrual. Isso foi cada vez abalando mais. Só que o marido da Patrícia, que era realmente um cara muito bacana, eu tô falando era, mas eu posso falar é baseada em uma história real. Um cara muito legal e que conhecia a mulher dele, o quanto ela era dedicada e bacana também. Ele falou, nossa, eu não vou abandonar você, você é o amor da minha vida, você é uma pessoa maravilhosa, eu não vou te abandonar, não, vamos até o fim. E aí ela dizia, mas olha que fracasso meu não poder te dar um filho. Eu dizia, imagina, nós queremos um filho, mas não vai ser um fracasso na nossa vida não ter um filho. Podemos ter um filho e se não pudermos gerar, nós podemos adotar se a gente chegar à conclusão que é isso que a gente quer. Só que a Patrícia já não ouvia mais nada. Ela
já começou ela não a ter uma depressão, mas já entrar num estado mais apático, mais depressivo e com aquelas crenças já na cabeça dela que ela não tinha antes. Eu não sou capaz, eu não sou uma mulher inteira, eu não tenho saúde perfeita, o meu futuro não é bom, não será bom, eu não vou poder ter filhos. Bom, gente, já tem um histórico anterior da história de vida dela, que eu falei para vocês irem observando se ela tinha uma boa autoestima. E agora, então, tá evidente que quando ela começa a dizer que ela não é capaz e que o futuro dela não é bom e que ela não é uma mulher saudável, essas crenças mostram que ela não está mesmo com a autoestima boa agora. A autoestima dela tá baixa. Só que o marido dela falou assim: olha aqui, Patrícia, vem aqui. Nós vamos trabalhar essa situação. Porque você não era assim. É uma primeira pegada boa, que é danada que a vida tá dando em você e na gente. Mas isso não é motivo para você ficar assim. A gente está indo nos médicos, eles dizem que tem tratamento, que tem cirurgia. E aí ela dizia, tudo bem, mas não muda o fato deles dizerem que eu não vou poder engravidar. Eles, ao longo do tempo, foram achando que deviam tirar a história do filho da cabeça e primeiro pensar na saúde dela. E aí ela foi para a cirurgia, fez tratamento, voltou a ficar bem de saúde. E o marido da Patrícia sempre dizendo para ela: eu não dizia para você que você é uma mulher forte? Eu não dizia para você que você é uma mulher saudável? Tão saudável a ponto de conseguir superar uma doença grave? Eu não dizia para você que você tinha condições de retomar a sua vida como você já retomou? Você voltou a fazer as coisas que você gosta e você já entendeu que o filho seria um motivo a mais para sermos felizes, mas que o principal de tudo é você estar saudável e ser uma mulher saudável? Com esses comentários do marido, sempre direcionados positivamente à personalidade da Patrícia, e aí toda vez que ela reagia de uma forma positiva, ele fortalecia isso. Olha só, Patrícia, como você é uma pessoa surpreendente, como você é uma mulher fantástica. E não eram elogios jogados sempre ao vento, eram poucos e profundos e verdadeiros. Nesse momento, a Patrícia começou a rever quem ela era no passado e a mulher que ela era agora. E a se dar conta de que ela nunca tinha tido uma autoestima tão boa ou uma autoestima tão elevada quanto depois da endometriose. Porque até então ela tinha autoestima muito baixa. Ela queria sempre agradar os outros, ela não queria desagradar os pais. Ela fugia, se esquivava de qualquer comportamento que pudesse contrariar os pais dela. Morria de medo de errar no trabalho. Então, ela não fazia coisas erradas, ela não era maltratada, não era vítima de violência e nem por isso ela tinha uma boa autoestima. Foi a endometriose, a doença, a dor que ela teve, da forma como foi trabalhada, que fez com que ela passasse a construir
uma boa autoestima. Tanto que depois disso, ela teve alguns problemas em relação a um possível retorno de endometriose, mas a autoestima boa já estava introjetada nela. Ela já não precisava mais que ninguém, que o marido, nem ninguém dissesse: lembra que você é forte, que você é capaz. Ela sabia que ela era forte, que ela era capaz e que se fosse a endometriose voltando, ela tinha forças e condições de superar novamente e de enfrentar a doença novamente. Então, agora sim, ela era uma mulher com uma boa autoestima. E toda a beleza que ela tinha, a delicadeza, a meiguice, o ser uma boa menina, agradável, não eram suficientes para ela ter uma autoestima elevada. Vocês entenderam agora o mecanismo da autoestima? Eu quero que vocês mandem coraçõezinhos brancos, curtam para mostrar para mim aí quem entendeu um pouco o mecanismo da autoestima. Como é que se adquire uma boa autoestima? Ou o que acontece com as pessoas que não têm uma boa autoestima? Vocês entenderam? Legal, coraçõezinhos brancos sinalizam que ótimo que vocês entenderam. Tá. Alguém aí não entendeu? Coloca aí no comentário. Eu não entendi. Legal, os corações. Agora olha só, gente. Eu vou esmiuçar agora, detalhar a história que eu contei para vocês, tá? Da Patrícia e relacionar com a autoestima. Primeiro que a autoestima é um conceito muito complexo, gente, e que envolve comportamentos. Ninguém nasce com uma boa ou uma má autoestima, tá? Isso não acontece. Por quê? Porque a autoestima, ela é, na grande maioria, um retorno que a pessoa recebe socialmente de que ela tem comportamentos esperados ou desejados, tá? Então, pode não ser uma moça bonita como a Patrícia. Pode ser uma moça considerada para os padrões não bonita. Ou então feia, ela. Se olha e fala, não, eu não sou bonita. Mas ela tem reforçadores que desde o início da vida, socialmente, pelos pais, pela escola, eles eram reforçados através de palavras. Nossa, por exemplo, Mariana, você é muito boa em cálculo, em matemática, você tem uma mente privilegiada. Mariana, você aprende tudo com muita facilidade. Você é uma pessoa muito inteligente e você é muito criativa. E na medida em que a Mariana ia sendo reforçada, ela ia colocando, emitindo outros comportamentos de ter uma mente brilhante, ser muito inteligente, ser criativa. Além disso, ela era também uma pessoa muito agradável e também era agradável porque muito inteligente, as pessoas gostavam de conversar com ela, então também tinha um reforçador social aí grande de vem cá, Mariana, conversar com a gente porque você é ótima, seu papo é ótimo.
A sua criatividade, aí onde tinha coisa que precisava de criatividade, a Mariana era chamada. A Mariana, desde pequenininha, tinha uma autoestima elevada. Por quê? Não eram nem os comportamentos dela que eram reforçados positivamente. Era ela como pessoa. Você é, né? Quando se diz, você faz alguma coisa, nossa, você faz isso muito bem, é um reforçador social importante que ajuda na autoestima, na construção de uma boa autoestima. Mas quando se fala com relação ao ser, à personalidade da pessoa, esse reforçador é fortíssimo para que ela tenha uma excelente autoestima. Só que é o seguinte, gente, quem tem uma boa autoestima ao longo de uma vida, vamos supor que a pessoa tem uma ótima autoestima até os 30 anos, se casa e passa após alguns anos de casamento, ser vítima de um relacionamento abusivo com o marido. E a sofrer muito porque ama esse marido e tem filhos que também amam o pai, só que ela não dá conta do abuso psicológico que ela sofre. Essa pessoa que tinha uma boa autoestima passa a se fragilizar e a ter uma autoestima muito baixa, porque a pessoa que ela mais amava na vida dela começa a denegri-la e em personalidade, porque ela que era para ele uma mulher maravilhosa, uma esposa companheira, uma parceira perfeita, linda, inteligente, ao longo dos anos com o relacionamento abusivo, passa a ser chamada de desleixada. Você sempre fazia tal coisa para me agradar, você não faz mais. Isso mostra que você não é a pessoa que eu esperava que você fosse. Então, quem tem uma boa autoestima pode, a partir de uma certa idade, dependendo do ambiente em que vive, deixar de ter uma boa autoestima e essa autoestima baixar. Então, autoestima é algo que pode vir da infância ou que pode ser construído a partir da vida adulta. E pode não existir na infância e pode ser construído após a vida adulta. E muitas pessoas, a partir de uma dor crônica, de uma doença grave, passam a desenvolver, a ter uma boa autoestima que não tinham antes. Porque através da doença, a doença ou a dor foi uma oportunidade que elas agarraram para se fortalecer e que também outras pessoas ao redor ajudaram, contribuíram para que ela se fortalecesse. Então, a autoestima, ela é uma resposta, sim, de reforçadores sociais na grande maioria. Só que, quando estão já introjetados na pessoa fortemente, se generaliza para outras situações. E a tendência é que essa pessoa, ela vá tendo uma boa autoestima sempre, a menos que aconteçam essas intercorrências que eu coloquei aí para vocês, tá? Deixa eu ver se eu comentei tudo aqui, porque aí eu vou fazer um exercício com vocês agora, tá? Outra coisa, gente, comportamentos aversivos, como ansiedade, nervoso, estresse, vergonha, são expressões de quem está fragilizado e com uma baixa autoestima, insegurança, tá? E aí é preciso investigar
que reforçadores negativos essa pessoa recebeu, que tipo de respostas dos outros coercitivas, né? Chantagens, manipulações, essa pessoa teve que enfrentar ao longo da vida, punições que a tornaram tão insegura a ponto de ter essa baixa autoestima. Então, aí novamente, tá? A autoestima é construída, na maior parte das vezes, por reforçadores positivos sociais. Família, amigos, escola, sociedade, empresa, enfim, ok? E que a própria pessoa vai se reconhecendo também. Opa, porque também se ela não reconhecer isso nela é falso, não tem força, tá, gente? Não tem poder. Mas ela reconhece, nossa, é verdade. E ela se fortalece para emitir mais comportamentos que a reforçam mais ainda. E a autoestima dela vai ficando mais forte. E aí ela vai generalizando para tudo. E aí é aquela pessoa que você olha e fala assim, uau, essa aí tem uma boa autoestima, tá? Então é para vocês entenderem como é que acontece a construção de uma autoestima. E uma coisa aqui em relação à dor. Muita gente, eu falo muita gente, não é que é muita gente, mas tem pessoas que acham que quando elas falam muito do sofrimento dela, da dor delas, os outros se compadecem e ajudam a que elas tenham uma boa autoestima. E isso é um erro. Porque quanto mais ela fala do sofrimento dela, quanto mais ela fala da dor dela, o que ela está, na verdade, fazendo? É que a outra pessoa, mesmo que venha tentar responder, reforçá-la positivamente, né? Dizendo, não, que é isso? Você vai superar. Você é uma pessoa esforçada. Você se dedica. Você quer ficar boa. Isso não é reforçador para se construir uma boa autoestima. O reforçador nessa hora para se construir uma boa autoestima é ela realmente fazer alguma coisa que mostre a ela que ela está conseguindo superar a dor. Então aí, alguém de fora pode ajudar? Pode. Como? Fazendo com, ao invés de dizer para a pessoa que não, você quer, você pode, vai dar tudo certo. Não é reforçador para levantar a autoestima de ninguém. Mas, fulano, conta para mim aqui das dificuldades que você já venceu na vida. Aí ela vai lá, né? Aí, nossa, eu já tive muita dificuldade que eu venci, essa. Olha lá como você é forte. Como você é capaz de superar. Olha tudo lá o que você já superou. Porém, é preciso que realmente haja um histórico de superações na vida dessa pessoa. Se não há um histórico de superações forte o suficiente para reforçá-la, para que ela tenha uma boa autoestima para superar a dor que ela está vivendo, ela pode se modelar em alguém que ela admira muito com um histórico parecido. Assim, nossa, aquela pessoa tem um histórico ou teve parecido com o meu e ela se saiu bem. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha, mas alguém de fora fala assim, fulano, então você diz que você nunca viveu nada tão forte, tão sofrido, que te ajude a pensar num exemplo na sua própria vida? A pessoa fala, não.
Nunca. Sempre fui fraco. A crença aí. Sempre fui fraco, sempre fui fraca. Não. Tá. Tem alguém que você admira que já passou por uma situação semelhante que você? Ah, tem. Tá. Você sabe descrever as qualidades dessa pessoa? Ah, não muito. Mais ou menos. Vamos conhecer essa pessoa? Vamos estudar a vida dela? Vamos ver o que ela fez para superar? Eu vou te ajudar. E a partir desta pessoa, deste modelo, desta modelagem, é possível sim alguém com baixa autoestima, numa dada situação aqui da dor, pegar alguém numa situação similar, com alta autoestima, e modelar. E o que é modelar? Conhecer nos pormenores tudo que essa pessoa faz. E ir lá e fazer igual. Porque ela precisa construir nela. Tá? Então vamos supor que essa pessoa que a outra quer modelar, ela faça yoga, ela faça meditação, ela faz uma atividade física, uma caminhada, ela coma determinados alimentos que ajudam, ela pense, ela não se entrega aos pensamentos negativos. Ela diz muito para ela assim, eu não vou ficar preocupada com o futuro, deixa eu fazer o melhor por mim hoje. Então, quem o outro que está com baixa autoestima está tentando modelar, ele começa a observar tudo que aquela pessoa faz e a observar o que ela é capaz de fazer, de ir construindo nela. Mas ela tem que construir nela. Vocês entenderam? Então, gente, essas informações aqui é para vocês assistirem essa live de novo. É como eu sempre falo, de novo, de novo, de novo, de novo, tá? Para que vocês possam entender a construção de uma boa autoestima. Tem uma definição que eu quero ler para vocês, que é do professor Dr. Hélio Guilhardi, de 2002, que ele fala assim. E aí eu acho que vocês vão entender essa definição a partir de tudo que eu falei. A autoestima é o produto de contingências de reforçamento positivo de origem social. Contingências de reforçamento positivo é de situações de reforçamento positivo, que vem de origem social, tá? Do ambiente ao redor para a pessoa. E pessoas com boa autoestima não falam em culpa, em medo, em arrependimento, tá? Quem tem boa autoestima não sente culpa, não sente arrependimento e não sente medo, mas é diferente, gente, daquela pessoa que faz um monte de maldade e não sente culpa. Isso é psicopatia, né? Não. É que quem tem uma boa autoestima, se alguém chegar e falar assim, você é culpada do copo ter quebrado, ela vai falar, claro que eu não sou culpada do copo ter quebrado. Copo escorrega, copo cai da mão. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. Desculpa, paciência, né? Não fica com medo de ser criticada. Ah, tudo bem, pode me criticar, eu vou ver. Se for uma crítica que vai me ajudar a melhorar, eu vou ficar de bem. Vou aproveitar essa crítica. Se for uma crítica que não vai me ajudar, eu não vou nem dar bola. Não se arrepende. Por que não se arrepende quem tem uma boa autoestima? Porque fez o que era melhor. Poxa, eu não vou me arrepender de não ter tirado 10. Eu estudei o que eu pude, eu fiz o que era melhor. Eu não tirei 10, mas tudo bem. Eu dei o que era melhor de mim. Então eu não me arrependo, eu fiz o melhor que eu podia, tá? Aí agora, eu quero compartilhar com você
tá bom? Os 2 exercícios para vocês irem lá ver e fazer. O primeiro exercício é em relação à autoestima e à autoimagem. Então, tem desde uma silhueta magra, magérrima, até uma silhueta obesa. E aí, isso é um exercício que normalmente a gente faz em psicoterapia, sobre autoestima e autoimagem. E ali você vai ver naquelas silhuetas com qual delas você se identifica, tá? Vai lá e anota. Ah, a minha silhueta é essa aqui, número tal, porque cada silhueta tem um número. Depois que você colocar com qual silhueta você se identifica, pede para alguém que é uma pessoa que você é íntima sua, que é de sua confiança, ou enfim, com quem você quer compartilhar isso, mostra para ela e fala assim: vem cá, fulana, vem cá, fulano, ó, essa silhueta aqui é parecida com a minha ou não? Se a pessoa disser, nossa, certinho, é parecida com a sua silhueta. Isso normalmente quer dizer que você se aceita como você é, tá? Normalmente quer dizer isso. Então, não importa se ela se reconhece ali como uma obesa, como uma média obesa, como uma silhueta média ou como uma magérrima, ela se aceita como ela é. Se ela marca uma silhueta que não é a dela, a outra pessoa vai falar: não, fulana. Por isso que precisa ter intimidade, né? Porque vamos supor que ela é mais obesa e ela vai lá e marca uma mais magra. Ela, inclusive, precisa chegar para a pessoa e falar assim: pode falar a verdade, porque isso é um exercício que eu estou fazendo. E como ela vai buscar isso em quem ela confia, né? Outra pessoa vai ficar tranquila. Não, fulana, você se marcou mais magra aqui. Você tá com alguns quilos a mais do que a silhueta que você marcou aqui. Ou se ela é muito magra, magérrima e se vê muito gorda. Aí já é até um traço de anorexia. Não tô dizendo que é diagnóstico para anorexia esse exercício, hein, gente? Tá? É que um traço da anorexia é a pessoa ser muito magra e se ver muito gorda, né? Mas, então, sempre que não há uma semelhança entre a forma como você é, a tua silhueta, com aquela que você marca, se você não acerta, é importante você observar como é que está a tua autoestima em relação à tua autoimagem, tá? Esse é um exercício. O outro exercício é em relação a crenças. E eu vou colocar para vocês no story, para vocês irem lá, tá bom? São pensamentos que a pessoa tem a respeito dela mesma. E aí observa, baseado que esses pensamentos, essas frases que eu vou colocar, é da escala de autoestima de Rosenberg, que é muito usada em psicologia, tá? Então, você vai lá e lê aquelas frases e observa qual as frases que você se diz mais. E aí você vai observar se as frases que você mais se diz, porque dá para saber ali, refletem uma boa autoestima ou uma autoestima que precisa ser melhorada, tá? Gente, é uma pena porque me garantiram que eu ia conseguir compartilhar com vocês, fazer esse exercício ao vivo, caramba. Mas eu vou pôr as fotos do exercício e depois a gente vai pelo story, eu quero fazer com vocês.
e quero ter a resposta de vocês, tá bom? Então, olha, gente, nossa live de hoje sobre autoestima. Eu já fiz live sobre autoestima com outro enfoque. Essa de hoje, ela está complementando a que eu tenho sobre autoestima, que vocês também vão aí no meu IGTV e vocês vão encontrar. E vocês podem assistir as duas lives e vocês vão ver que algumas informações dessa complementam a outra e vocês vão conseguir entender bem como se trabalha uma boa autoestima, tá bom? Gente, corações branquinhos, vamos aí que eu quero ver. Corações branquinhos subindo. Vão fazer os exercícios. Quero ver os coraçõezinhos, os acenos, os oks. Bora lá. Toca no coraçãozinho aí. Legal, mais coração, gente. Manda mais, bora lá. Ai, beleza. Isso é reforçador. Isso é reforçamento positivo. Acenos, corações, curtidas, reforçador positivo social. É isso aí, ó, já estão treinando a elevar a autoestima das outras pessoas, né? Vocês estão aqui reforçando mais ainda a minha autoestima. Ai, que delícia! Obrigada! Obrigada! Gente, um abraço, um beijo, bom descanso. Vão lá no story que eu já vou colocar os exercícios e amanhã eu vou começar nos próprios stories a mexer com esses exercícios com vocês e vocês participem, respondam, me mandam respostas, tá bom? Obrigada, gente. Ó, um beijão para vocês, viu? Bom descanso. Até a nossa próxima live na sexta-feira. Tchau, tchau.